Este é o relato de uma mulher periférica, mãe, feminista, perseguida politicamente no Brasil. Eu me chamo Josi Arruda, nasci e me criei em Alvorada, cidade periférica, de gente trabalhadora, mas que infelizmente é uma das cidades mais pobres e violentas do Rio Grande do Sul. Sou filiada e vice-presidenta do Partido dos Trabalhadores, sou uma ativista dos direitos humanos e uma mulher feminista. Eu tenho uma trajetória pública de oposição ao poder tradicional que controla a cidade de Alvorada. Oposição a práticas como a rachadinha, abuso do poder econômico, desvio de verbas e farradas diárias no parlamento. E o aparelhamento de organismos públicos para beneficiar interesses individuais. A cidade está abandonada. O prefeito nem sequer mora na cidade e os vereadores não exercem o papel de fiscalizador que deveriam exercer. Usam dos seus mandatos para barganhar cargos de confiança no poder executivo e dinheiro de empresas que exploram e maltratam a nossa cidade e a nossa gente todos os dias. Há algum tempo eu venho sofrendo com as tentativas de silenciamento, né? E eu já tive inclusive que sair da cidade por um período, né? Porque uma pessoa com os ideais que eu acredito não combina com aqueles que se acham donos da cidade, né? Políticos de carreira, na imensa maioria homens brancos, cis, héteros de meia idade, machistas, misóginos, racistas, LGBTQI-fóbicos e que são capazes de qualquer coisa para permanecer no poder. Qualquer coisa, né? Isso tudo por muito tempo me deu medo e me impediu de ir além. Na semana passada, eu participei do lançamento do manifesto pelo fim da violência contra as mulheres na política. E domingo, agora, né, eu assisti com muito receio a reportagem do Fantástico que fala, né, sobre o aumento da violência contra candidatos e candidatas. A luta pelo poder e não pelo bem comum é o que está movimentando as eleições do nosso país, dominado pelo fascismo de um governo antidemocrático. Em 2017, eu fui perseguida politicamente enquanto era suplente de conselheira tutelar, né? Perseguição essa que atingiu outros conselheiros também, né, após acontecer comigo e que foi até notícia de jornal. Infelizmente, né, o Conselho Tutelar é outro espaço que virou moeda de barganha para muitos vereadores e para o Executivo Municipal. Né? Os conselheiros e conselheiras geralmente são aparelhados por um vereador e este, consequentemente, pelo Executivo Municipal. Para comprovar isso, né, basta andar nas ruas neste período eleitoral, né, que não vai ser difícil encontrar conselheiros com as bandeirinhas do atual prefeito, né, e dos vereadores que os apadrinham ou apadrinharam. E essa prática ela não se resume só aos conselheiros, né, pois parte do quadro funcional do Conselho Tutelar também é preenchido por cargo de confiança. Por óbvio, né, eu não me encaixaria nesse perfil e acabei me tornando um alvo a ser combatido. Então eu tive o meu mandato de conselheira tutelar, suplente, né, porque eu era suplente no Conselho Tutelar, interrompido. Várias fake news, especulações, né, umas histórias mirabolantes giram em torno do episódio da minha cassação. E eu nunca me manifestei sobre isso publicamente, né, porque é algo que não é fácil para mim. Né? Mas hoje, em respeito aos meus apoiadores e às minhas apoiadoras, que estão recebendo informações mentirosas pela internet, eu vou falar os dois motivos que foram usados para dar início ao processo administrativo arbitrário, né, de cassação do meu mandato. O primeiro motivo, né, então, diz respeito a uma possível negligência minha em responder algumas demandas administrativas. Ocorre que no dia 8 de março de 2017, mais ou menos um mês antes de eu assumir, né, como conselheira, eu havia perdido um filho, né, com 5 meses de gestação. Achei que assumir o conselho tutelar, eu não ia ter tempo para ficar sofrendo pela perda e evitaria, né, também uma possível depressão. Não apresentava nenhum sintoma de ansiedade, mas a rotina no conselho, né, misturado com as tentativas de intimidação, me fizeram desenvolver uma crise de estresse pós-traumático. Então, eu acabei me afastando das funções de conselheira tutelar por orientação médica. A coordenadora do conselho, que sabia que eu estava de atestado na tentativa de justificar possíveis negligências resultantes do meu afastamento e por ter ampliado o trabalho dos outros conselheiros, né, sendo a estrutura do conselho bem precária, enviou para a corregedoria um documento relatando a situação. Quando eu voltei da licença, né, eu fui intimada pelo corregedor do conselho, que cabe ressaltar, é um servidor com função gratificada, indicada pelo prefeito, para prestar esclarecimentos sobre o relatado num documento da coordenadora. Eu compareci no dia marcado, apresentei os atestados, receita médica, comprovante de consulta,
prestei todas as informações solicitadas, né? A sala onde eu prestei os esclarecimentos tinha mais ou menos uns 6 metros quadrados e eu me senti totalmente incomodada, né? Pois eu fui interrogada somente na presença daquele homem, né, que era o corregedor, né, que evidentemente não estava interessado nos meus esclarecimentos e tentou a todo momento deslegitimar, né, o motivo do meu afastamento, né, a necessidade que eu tive de me afastar. Em nenhum momento, né, ele me disse que se tratava de um processo administrativo, mas sim de uma oitiva padrão para a corregedoria. Saí de lá com a consciência tranquila, né, super de boa, né, de quem não deve nada, né, mas também com muito receio. Para minha surpresa, eu fui chamada novamente pela corregedoria. E o segundo motivo era mais uma tentativa descarada, né, de deslegitimar meu afastamento por motivos de saúde. Na mesma salinha, né, o corregedor e outro homem que se apresentou como membro do Condica, né, me apresentaram prints da minha rede social particular, Facebook, né, em que eu marcava presença em manifestações contra a PEC 181 e da minha foto de capa da mesma rede social que tinha a seguinte frase, né, escrita assim no corpo de uma mulher: não vamos ter filhos de estupradores. A PEC 181, né, era uma proposta de emenda à Constituição, né, que queria revogar um direito conquistado pelas mulheres em 1940. O direito ao aborto legal e seguro em caso de estupro e risco de morte, né, risco de morte para a gestante. Segundo o corregedor, esta postura não era condizente com a função de conselheiro tutelar, que eu não deveria externar minhas posições sobre o assunto, mesmo em minha rede social particular, né? Então, como um corregedor do Conselho Tutelar, ele deveria saber que, conforme os vários relatórios do Ministério da Saúde, né, sabe que pelo menos 16 crianças menores de 12 anos são estupradas por dia no Brasil, né, e que muitas delas, meninas, engravidam em consequência do estupro e sequer têm condições físicas de prosseguir com a gestação, né? Lutar contra a PEC 181 é também manifestar-se pela proteção de direitos da criança e do adolescente. Para além de me chamar para dar explicações sobre as minhas opiniões pessoais, né, o corregedor tentou cercear o meu direito à livre expressão, né, e me repreender moralmente por eu estar defendendo um direito vigente há mais de 75 anos no Brasil. Não satisfeito, apresentou prints também da minha rede social, na mesma rede social, Facebook, em que eu marcava presença em manifestações fora Temer e até de um ato que eu participei. Acredite, por mais inacreditável que isso possa ser, aconteceu aqui em Alvorada. Comecei então a perceber que o que estava acontecendo ali não era somente, né, uma oitiva para esclarecimento. Então procurei a ajuda de um advogado e pedi para que ele me ajudasse com a minha defesa, né, que foi julgada pelo mesmo corregedor. No decorrer do processo foram juntadas de forma contestável, né, outras 3 acusações, né, ao processo. Todas produzidas por pessoas que tinham cargo de confiança na prefeitura. Nenhuma das acusações foram apuradas com imparcialidade. As testemunhas por mim apresentadas não foram convocadas pelo corregedor, muito menos ouvidas. Não fui denunciada por nenhum cidadão ou cidadã de Alvorada por negligência no meu trabalho, mas sim por pessoas ligadas politicamente ao governo municipal, o que me faz ter a certeza que tratava-se de uma perseguição política, por eu ser a única conselheira que não rezava a cartilha ditada naquele espaço. Cabe salientar, né, também que o segundo suplente estava trabalhando como CC no governo municipal e, em caso da minha cassação, ele assumiria todas as vezes que fossem necessárias. O mais absurdo foi eu ter sido chamada estrategicamente no meu último dia de trabalho como conselheira, né, porque o titular retornaria às funções no dia seguinte, para receber uma sentença da corregedoria quanto ao tal processo. Em uma sala onde estava o corregedor e mais 6 pessoas, né, todas elas que ocupavam cargo de confiança ou função gratificada no governo municipal, né, foi lido o parecer do corregedor, que, como já disse, também é uma indicação do prefeito. E estes, por unanimidade, cassaram o meu mandato de conselheira tutelar suplente e decidiram que eu ficaria inelegível por 8 anos. Por óbvio, já percebendo que eu seria uma forte candidata a vereadora em 2020. Eu não desviei recurso público, eu não matei, eu não me envolvi em nenhuma prática ilícita, né? Eu nunca passei pelo julgamento de um juiz ou juíza, eu nunca fui ouvida no Ministério Público ou em qualquer juizado,
né? Mas tive meu mandato abreviado por pessoas alinhadas politicamente com o governo municipal, né? Então, há registros, né, de que o Conselho Tutelar vem sendo há muito tempo usado para conceder favorzinhos, né? Favorzinhos como emissão de documentos gratuitamente, vagas em escolas, né? E até sumiços de prontuários, né? Eu mesma cansei de precisar e não localizar, né, alguns prontuários, o que me fez propor uma busca ativa e a responsabilização por prontuários desaparecidos. Esta é a minha história sobre a cassação, né, no Conselho Tutelar. É um processo público, portanto pode ser consultado por qualquer pessoa e a interpretação também é livre. E depende muito do caráter e da intenção de que a pessoa tenha ao ler o processo. Em função disso, o Ministério Público, né, foi estimulado neste ano, né, através de denúncia, que só apresentou o relatório feito pela Corregedoria, né, a pedir o indeferimento do registro da minha candidatura, né, e o fez. O juiz eleitoral do município acatou, né, com base que ainda não há uma decisão judicial do meu processo contra a prefeitura, e indeferiu o meu registro, né, impedindo que eu seja oficialmente candidata a vereadora nessas eleições. Em decisão partidária e do meu grupo de apoio, entramos com recurso no TRE, né, e o mesmo não foi julgado até a data de hoje. Na prática, até que eu seja julgada em todas as instâncias, eu posso continuar sendo candidata e lutando pelo deferimento da minha candidatura, né, deferimento do meu registro de candidatura. Porém, né, isso, na minha opinião, como dirigente partidária, não é o correto a se fazer, né, já que pode interferir no resultado das eleições, né, principalmente na votação da nominata proporcional do Partido dos Trabalhadores. Hoje encerrou, né, o prazo para substituição de candidaturas, né, e após consultar minha família, né, que me acompanha e sofre comigo, a dor de cada ataque, de cada perseguição, os meus companheiros e companheiras da coordenação da minha campanha e a direção do meu partido, optamos por registrar pela primeira vez, né, no Partido dos Trabalhadores de Alvorada, uma candidatura coletiva, onde a companheira Raquel de Oliveira, que seria a candidata do nosso grupo nas eleições de 2016, né, irá nos representar legalmente. Apesar dessa difícil decisão, todos que me conhecem e acompanham minha trajetória, né, sabem que eu não ando só. Sempre acreditei na construção de uma política coletiva e representativa que vai ao contrário da velha política personalista e que favorece os interesses individuais. Sempre trabalhei e construí todas as minhas lutas de forma coletiva e é através do coletivo que seguirei fortalecendo toda a luta e o trabalho que construímos juntos até aqui. Por isso, é com alegria, né, que eu anuncio a partir de hoje a candidatura coletiva A Voz do Povo, né? Ela será construída por muitas mãos e inclusive a minha. Os nossos ideais e a nossa esperança de construir uma Alvorada melhor está no apoio de todos aqueles e aquelas que carregam consigo, né, essa esperança e por isso não irão nos calar através de ataques individuais à minha pessoa. Essa é uma decisão totalmente política, né, que diz respeito ao processo eleitoral. Eu continuarei com o processo civil na justiça, né, lutando em todas as instâncias que for preciso para comprovar a perseguição política que sofro ao longo dos anos, pedindo justiça e indenização por cada ataque a mim e a minha família, pelo temor com a segurança das minhas filhas, por cada lágrima que a minha mãe de quase 70 anos derruba todos os dias me pedindo para ter cuidado, por ter tido um mandato, né, em que eu fui eleita pelo povo surrupiado por meia dúzia de CCs, pelo medo de sofrer uma emboscada todo dia ao sair de casa, né, quando eu vou para as ruas lutar por uma cidade melhor, pelos tratamentos psicológicos, pela quantidade de remédio para dormir, para acordar, pela vergonha de ser acusada injustamente, sem direito à ampla defesa, pela dor de não ser respeitada pelo meu luto, né, e nem como mulher, né, pelos ataques digitais no Facebook, né, que já me levaram a registrar boletim de ocorrência nesse mês de outubro, contra indivíduos misóginos que utilizam deste processo para atacar a mim e outras mulheres que apoiam a minha candidatura, tentando desconstituir a luta feminista. Eu sou uma mulher de 40 anos, né, mãe de 3 mulheres, né, sou cria da periferia do sul do Brasil, né, e eu não abaixo a cabeça para machista, covarde, estuprador e bandido. Eles não irão me calar, eles não vão nos calar. Continuamos na luta e quem quiser se somar contra tudo isso que está aí, entre em contato com a gente, participa da candidatura coletiva. Nós somos a voz
né, que representa a luta do povo. E se tentarem nos podar, a gente brota. E a esperança é nome de mulher, e o lugar dela é onde ela quiser. O lugar dela é na luta, e o nome dela é José Arruda.